Olá, putos barbudos, sejam bem-vindos ao 360º episódio do Puto Barba, o vosso podcast segundas-feiras. Tudo bem convosco? Comigo está tudo super bem. Isto porquê, Porque a Fúria, é verdade, voltou a levantar mais um troféu. É verdade. E desta vez foi o maior troféu que a Fúria ganhou até então. Foi a IEM Chengdu, ou a Intel Extreme Master Chengdu. Para quem não sabe, há um circuito da Intel Extreme Masters. Exatamente, deixem cá ver. Ora bem, temos em Cracóvia, ok? Temos no Brasil. Esta no Brasil, eu digo Brasil porquê? Porque nem sempre é na mesma cidade, ok? Já foi no Rio, agora acho que vai para São Paulo em 2026. Temos em Atlanta, que também é o norte-americano, que já foi em Dallas nas últimas edições, agora vai para Atlanta. Colónia, que é um dos maiores de sempre e vai ser um Major, ok? De 2026, o do meio do ano. E temos a da China. Ok, então é isto. 1, 2, 3, 4, 5. Então pronto. Há 5 IEMs por ano. Ui, realmente agora é que eu reparei. Vai haver aqui uma mudança, porque na Polónia não costuma ser em Cracóvia, costuma ser em Katowice. Nem sei como é que... Katowice. É mesmo assim que se diz em português. Ok. E agora para o ano será então em Cracóvia. Mas pronto, há 5 destes Intel Extreme Masters por ano, sendo que os mais lendários são então os de Colónia e os de Cracóvia, de Katowice, porque existem desde sempre, praticamente, acho eu. E então a Fúria ganhou o último que ocorreu, que foi então o da China, que desta vez realizou em Chengdu. E lá está. E para quem não sabe, o que é que isto depois pode gerar? Pode gerar que se... ok. Eu afinal no pré-pod disse... Pronto, isto pode gerar basicamente depois uma equipa ganhar o Grand Slam. E o que é o Grand Slam? É ganhar 4 IEMs de 10 tentativas. Ou seja, se tu em 10 tentativas ganhares 4, ou seja, os próximos começará a 6 de fevereiro, que é quando começa a Cracóvia 2026, e a IEM Cracóvia 2026, e depois o último é então mais um IEM na China, que é entre 6 de novembro e 8 de novembro. Ou seja, aqui são mais 5 oportunidades, e ao fim de 10 tentativas, se ganhares 4, ganhas então um Grand Slam. E tenho aqui as equipas que já ganharam o Grand Slam. A primeira foi a Astralis, que ganhou entre julho de 2017 e dezembro de 2018. Depois foi então a Team Liquid, que foi de janeiro de 2019 a julho de 2019, ou seja, foi bué da rápido. Depois a Navi, que ganhou de março de 2020 a setembro de 2021. A FaZe, que ganhou de fevereiro de 2022 a março de 2023, ou seja, mais de um ano. E a última equipa a ganhar foi a Vitality, que ganhou de agosto de 2024 a abril de 2025. E neste momento, a Vitality tem a hipótese de ganhar novamente o Grand Slam. Isto porquê? Porque já tem 2 títulos, ok? Ok, falta aqui um, pois. Falta aqui um. Que ainda falta... a ESL Pro League, exato, que também vai estar aqui para o meio. Ou seja, são 6 oportunidades por ano, pronto, para então ganhar um destes torneios. Isto porquê? Porque então a Vitality ganhou em maio de 2025 o Dallas, o torneio de Dallas, e em outubro de 2025 ganhou a ESL Pro League, ok? Depois, equipas que ainda podem ganhar o Grand Slam, temos a Team Spirit, que ganhou a Colónia 2025, a Vitality ainda tem 6 chances, ou seja, a Vitality nos próximos 6 torneios da Intel Extreme Masters pode ganhar 2 e ganha o Grand Slam. Ou seja, em 6 basta ganhar 2 para ganhar o Grand Slam. Depois a Team Spirit tem 7 oportunidades para ganhar 3 e então fazer também o Grand Slam. E a Fúria tem 9 oportunidades também para ganhar 3. Ou seja, a Fúria mantendo este nível, que será complicado para caralho manter, pode dar o primeiro Grand Slam para o Brasil.
Por isso será complicado isto porquê? Porque vendo então o histórico, ora bem, precisa de mais 3. Cracóvia 2026, que é em fevereiro, complicado de manter. Depois tem aqui uma oportunidade que tem então a jogar em casa, Brasil 2026, e tipo, se a Fúria chegar a abril nesta forma a jogar em casa, será o fim do mundo. E depois Atalanta, também América, a Fúria também é forte a jogar na América em maio. Pá, eu vou dizer aqui uma loucura, mas pode acontecer. Pode acontecer, ok? Estamos no dia 14 de novembro de 2025, às 16h51, e pá, pode acontecer. Pode acontecer. Mas pronto, 9 oportunidades. 1, 2, 3, 4, 5, mais a ESL Pro League. 6, 7, 8, 9. Ok. A Fúria provavelmente ainda tem 2 voltas ao Brasil, se realizar em 2026 e 2027, para fazer o Grand Slam. Mas pronto, pá, isto é futurologia. E então o que é o Grand Slam? Pá, o Grand Slam dá, para além de tudo o que dá, que é a conquista da vitória desse torneio, ainda te dá mais $1 milhão de dólares. Ok? À equipa que ganhar o Grand Slam. E depois, por exemplo, imaginem que agora a Vitality ganhava a Fúria, ficava com 3 troféus e ficava a 1 do Grand Slam. Se perdesse a próxima final, que lhe desse o Grand Slam, a equipa que vencia, além de vencer então o prémio, ganhava também mais $100 mil. Porque depois também há isso, que é incentivar as equipas a derrotar para que não se ganhe o Grand Slam. Tipo, pá, o CS é todo o mundo, ok? É todo o mundo e nós não temos tempo para isso. Mas então, pronto. Com este torneio, a Fúria ganhou $125 mil mais 160 mil de club share, ok? Foi então o maior torneio da história da Fúria. Agora, já tem ali uns torneios interessantes. Manteve o primeiro lugar no ranking Valve, que já está há 3 semanas em primeiro lugar, ok? O que é complicado porque no ranking Valve aquilo sobe e desce, mas já está há 3 semanas. Mantém-se também há 3 semanas no segundo lugar do HLTV, o ranking, ok? Mas daqui para a frente, os pontos na HLTV, pá, pode ser que a Fúria se aproxime porque pá, para a próxima semana já terá mais uma vitória contra a Vitality, e se ganhar este torneio, pá, não sei, ainda está aqui uma diferença de quase 150 pontos, mas pode ser que chegue ao primeiro lugar. Se a Fúria ganhar o torneio em que está neste momento, pode ser que chegue ao primeiro lugar HLTV, e isso então seria histórico porque nunca conseguiu estar em primeiro. Mas pronto, quais é que são as curiosidades desta final? Pá, mais uma vez melhor de 5, e pá, aconteceu uma cena um bocado interessante, porque é o seguinte, eu estava a ver isto no domingo de manhã, porque, lá está, isto como foi na China, e este aqui será o mesmo, os horários estão um pouco trocados, porque por norma isto costuma ser, os jogos da final costumam ser ao início da tarde ou assim, não, este foi às 8 da manhã. Ok? O que para mim era tranquilo, porque eu estava a editar o podcast e então consegui ver os 3 mapas assim sem grandes stresses. E pá, eu estava a ver, estava à espera que começasse e vejo. Para quem não sabe, no CS há uma cena que é os picks e bans, que é basicamente chegas à final e fazes tipo cara ou croa, ok? Para ver que, no futebol, lanças cara ou croa e vês se começas do lado direito ou do lado esquerdo do campo, ou se ficas com a bola ou escolhes o lado do campo, assim qualquer cena. No CS tu basicamente escolhes o mapa em que queres jogar, ok? E basicamente, quando é uma final à melhor de 5, tu só podes banir um mapa. Cada equipa só pode banir um porque são 7 para disputar, ok? São 7 mapas para disputar. Cada equipa bane um e ficam 5 para jogar, ok? Não é assim muito difícil. Qual é que é a cena? É que por norma, as equipas já sabem mais ou menos, vendo o histórico, qual é que será o mapa escolhido por cada equipa, ok? Porque é assim, se há uma equipa que, sei lá, na Inferno venceu os últimos 15 mapas, claro que ela vai escolher a Inferno, estás a ver? E não a vai banir. Mas se há uma equipa que, sei lá, não joga a Ancient, não vai escolher a Ancient, estás a ver? E então, para terem aqui uma noção dos mapas que estão neste momento no map pool, ou seja, naqueles que podem ser escolhidos, temos a Overpass, a Train, Dust 2, Nuke, Inferno, Mirage e Ancient, ok? O melhor mapa da Fúria neste momento, desde que estamos no CS2, é Overpass. Vamos pôr aqui nos últimos
Vamos por aqui nos últimos 3 meses. Ok, vamos por... Ok, eu comecei-me a rir porque mostrou a cena da final. Pronto, vamos por aqui nos últimos 3 meses, que pode-se dizer desde que... Pode-se dizer desde que a Fúria está assim mais no topo. Ok, nos últimos 3 meses, a Fúria escolheu mais... a Fúria jogou mais na Inferno, depois na Overpass, depois na Mirage, Dust 2, Nuke, Train e por fim Ancient. E agora vamos ver a distribuição antes da final. O melhor mapa era a Overpass com 81,2% de vitórias. Ou seja, ganhou 13, perdeu 3 destes 16. Estás a ver? Muito forte. Depois era a Train com 75%, ganhou 6, perdeu 2. Nuke com 8 vitórias, 3 derrotas. A Inferno, que lá está, foi a mais picada, 13 vitórias e 6 derrotas. Mirage, 10 vitórias, 5 derrotas. Dust 2, 6 vitórias, 5 derrotas. Ok? Estávamos assim. Pá, qual é que é a cena? A Fúria foi a primeira a poder banir então o mapa. E pá, a Fúria baniu a Nuke. E qual é a cena? Vamos agora aqui, lá está, ver também. Ok, nos últimos 3 meses, o mapa que a Vitality mais jogou foi Inferno. Em seguida foi a Nuke. Na Nuke tem 60% de vitória, 9 vitórias, 6 derrotas. Ok, pensei que era pior. Pensei que era melhor. Pá, qual é que é a cena? A Fúria começa então e bana Nuke. E a Vitality remove a Train. E em seguida a Fúria pica a Ancient. E pá, eu agora estou viciado nesta merda, pá. Desculpem. Eu sei que isto provavelmente só me vai agradar a mim. Mas às vezes o podcast também é isto. Está-me tanto a agradar só a mim que o cão do vizinho está a ladrar. Ok. E a página da HLTV está a falhar. Mas pronto, é isto. Ok, vamos então ver aqui. E pá, vamos pôr, sei lá, últimos 6 meses. Exatamente. Nos últimos 6 meses, a Fúria jogou 2 Ancient. Pá, eu agora queria saber quem é que... Ok. A última Ancient que a Fúria tinha jogado tinha sido no dia 17 de julho de 2025 contra os portugueses da SO. E perdeu 22-19. Ok? Ou seja, a Fúria já não jogava este mapa quase há 6 meses. E agora também precisava de ver quando é que foi a última vez que a Vitality jogou. Onde é que está? A Ancient. Ok, simplesmente ok. Desde que a Ancient... Ei, ok. Eu não estava à espera disto. Isto ainda é mais pesado do que aquilo que eu estava a pensar. Desde que a Ancient foi lançada, a Vitality não tinha jogado nenhuma vez profissionalmente. E claro, a Fúria então picou a Ancient e ganhou. Ok, foi o primeiro mapa da final. Eu fiquei naquela de... Ei, mas porquê que a Fúria vai picar um mapa que não joga se tem mapas tão bons? E pá, é então que Fallen me responde: You need big balls sometimes. Sometimes it pays off. E pá, quem sou eu para duvidar dele? E pá, então a Fúria picou a Ancient, ganhou. Neste momento é o melhor mapa da Fúria porque tem 100% de aproveitamento. Uma vez jogado, uma vitória. Por isso, aqui estamos, Manuel Acácio. A Vitality picou a Inferno e a Fúria ganhou 13-10. E então a Fúria tinha picado a Overpass e a Fúria ganhou 13-11. Ok? Depois, além disto, ainda haveria Dust 2 e Mirage. Não foi preciso porque lá está, pá, a Fúria ganhou 3-0. E pá, foi uma vitória do caralho porque lá está, porque estávamos a falar de uma das equipas que mais investimento fez. Ok, aqui diz que a Vitality é a equipa com maior folha salarial do cenário de CS. O Zayu que ganha $40 mil por mês, mais ou menos. Se bem que lá está, a Falcons deve gastar mais em salários. Mas pronto, aqui isto aqui é de quando? E caguem, isto é de julho de 2024. A Falcons gasta muito mais em salários. Mas pronto, aqui só diz que a Vitality teve um investimento de 56 milhões em 2022. Ok? E um orçamento anual superior a 10 milhões de euros. Mas lá está, mas não é só para CS, lá está. Não sei, opa, aqui falam de $220 mil por mês. Ganham. A Fúria supostamente é $105 mil. Por isso,
Não sei até que ponto estes valores são confiáveis. O que eu sei é que a Vitality investe muito, principalmente porque tem grandes jogadores. A última grande contratação foi o Hops, que sei lá quanto é que ele custou à Vitality, mas ele tinha custado à FaZe $600,000 ou $1 milhão, por isso deve ter andado mais ou menos por esse valor. E tem um excelente elenco. Só que há uma cena que eles não têm, que é Molodói. E não deixa de ser engraçado o que um jovem desconhecido do Cazaquistão está a fazer por terras brasileiras. Porque a Fúria está irreconhecível, porque a Fúria era basicamente arte e amigos. Neste momento, é uma cena super profissional. Vê-se que já há uma maturidade que não havia em alguns jogadores. Principalmente o Yuri. O Yuri tem melhorado para caralho nos últimos tempos. Está sem dúvida ao nível de 2020, 2022, em que esteve no top 20. De certeza que estará novamente no top 20. Era uma injustiça se não estivesse. O Yekindar também voltou ao nível que apresentou na VP, porque também está fortíssimo. Ele foi bem engraçado porque ele a mostrar as estatísticas nos playoffs e estava um monstro. O Cacerato também voltou ao nível que vinha mantendo, estando no top 20 que esteve em 2020, 2021, 2022 e 2023. Em 2025 tem de voltar. E quem sabe ao top 10, porque não vejo assim muitos jogadores à frente dele. E depois lá está, depois temos Molodói, ou Danil Golobenko, que no seu primeiro ano a jogar no Tier S, ganha 3 troféus, ok? 3 troféus, 2 MVPs. E tem de ser o Rookie of the Year, porque não há outro jogador que deu tanto no seu ano de estreia este ano. Por isso há. E mais uma vez, já se tem falado muito disso. E principalmente, porque esta semana, no extremamente desagradável, ouviu-se a entrevista, mais uma, do Cristiano Ronaldo ao Piers Morgan. E ele está naquela... O Ronaldo ainda não... O Ronaldo tem quê? Tem 40? O Ronaldo tem 40, caralho. E está naquela idade do me processe já. Ok? Já está naquela idade de eu digo o que quero, caralho, eu é que sou e não sei o quê. Ok, ele sempre esteve, mas ultimamente está totalmente descontrolado. E o Fallen, que no jogo dele pode ser considerado o CR7, porque já esteve no topo, já ganhou 2 Majors e agora está, pode-se dizer, no fim de carreira, porque já tem 34 anos. Conseguiu reinventar-se e continuar no topo. Ok? Isto porquê? Porque teve uma cena que o Ronaldo não tem, que é, teve a humildade de perceber que, ok, se calhar eu já não consigo dar tudo o que conseguia dar com a AWP, e vou passá-la a este putinho que eu desconheço completamente, que nem sabe falar inglês, e vamos ver o que é que isto vai dar. E deu muito certo. Que isto continue por muito tempo, que o Fallen continue, que a Fúria ganhe este torneio que está a decorrer, a Blast Rivals 2025 Season 2, em Hong Kong, que mais uma vez terá então a final de manhã, ou um domingo. Já terá pelo menos uma equipa brasileira na final, porque numa das semifinais temos Fúria versus Pain, ok? Por isso, uma delas passará à final. Na outra temos Falcons Vitality, por isso... Quem sabe o que é que pode acontecer. Esperemos que no final a Fúria ganhe novamente e que seja mais um MVP para um jogador da Fúria, porque está a ser muito bom. E lá está, o próximo evento é o Star Ladder Budapest Major 2025. E se acham que eu sou chato e que eu faço spam nestes torneios, imaginem se a Fúria ganha um Major. Imaginem, será o fim do mundo. Será o fim do mundo. Como disse Éder, amanhã será feriado, caralho. Não, mas vamos ver. Um passo de cada vez, mas tirando o Major no Rio, nunca a Fúria chegou com tanta força a um Major como agora. E é tal cena. Se a Fúria tivesse ganho só uma final e tivesse perdido as outras duas, ok, era aquela cena. Agora, ganhou a primeira final, ok? Contra a The Mongols, que na altura era a número 2 do ranking. Ganhou contra a Navi depois de estar a perder 2-0. Conseguiu dar a volta e ganhou 3-2. E agora, ganha a Vitality, que é a número 1 do ranking, ganha 3-0. Não se pode menosprezar esses feitos. E uma semana depois, ou nem isso, ganha novamente a Vitality. 2-1.
ok? Já começa a virar o novo normal. E pá, lá está. Voltou a soberba e a arrogância. Mas que se foda. Que se foda. Estamos aqui para isso. E pá, e é isto. Isto é um absurdo. Eu estou há 46 minutos a falar de CS. Sendo que provavelmente ninguém acompanha CS. Mas, por acaso é bué engraçado quando eu vejo pessoal que eu sigo a meter like em posts da Fúria. Que é, ok, não sou o único. Vamos, caralho, vamos para cima deles. Depois, pá, o que é que eu fiz mais esta semana para além de ficar de pau feito a ver a Fúria a ganhar um torneio? Não, estou a brincar, isso não aconteceu, ok? Pá, tive um funeral. Não estavam à espera desta mudança, pois não? Pois é, pá, tive um funeral. E pá, o que é que eu posso falar de ir a um funeral? Que é a tal cena, pá. Funerais, eu acho que já disse aqui, mas é aquela cena em que tu vais por dois motivos. Ou porque gostas efetivamente da pessoa que faleceu, ou então porque gostas do familiar dessa pessoa e então vais lá, tu tipo, miúdo, estou aqui para ti, ok? Eu fui nesse segundo mood. Qual é que é a cena, pá? Primeiro, fui a uma igreja que, pá, tinha televisão em que basicamente estava a ser transmitido em direto a missa, ok? Isto porquê? Porque eu estava assim numa lateral da igreja e pá, o sacristão, antes de começar a missa, pá, fez aquela cena tradicional de acender as velas e o caralho, e liga a televisão e eu, ui, ok, isto acabou de acontecer. E pá, e está assim uma câmara bué mal posicionada, ok, que tipo, estava assim meio para o altar, mas também se via ao teto, e era assim uma cena estranha, que tinha assim uma cena no teto que eu não percebi bem. E pá, e basicamente eu assisti a uma live stream, ok? Que estava a acontecer ao lado, porque o padre estava ali ao lado. Mas pá, aconteceu isso. Depois então, pá, toda a cena, ok, do funeral, que lá está, que é sempre fodido, ok? E depois, pá, outra cena que é, chegas então ao momento do cemitério, ok? Chegas ao momento do cemitério e pá, deparas-te com o coveiro. E pá, é impressionante. Coveiros são sempre top 5 pessoas fanfas da freguesia. E atenção, eu não conheço quase ninguém daquela freguesia, mas pá, eu vi o coveiro e eu percebi, top 5. Top 5, sem dúvida. E depois é a tal cena que é, imaginem, o coveiro está num mood totalmente diferente, mas eu acho que ele devia acalmar o seu mood. Porque ele está tipo, caralho, isto para mim é um trabalho, ok? Eu estou aqui a ganhar o meu. Isto porquê? Porque imaginem, o caixão acaba de chegar e o gajo estava-se a rir. E é tipo, bro, não te rias, caralho. Não. Este momento não é para te rires, caralho. Não podes. Pá, e o gajo estava-se a rir. E depois, pá, outra cena que aconteceu que foi um pouco ingrata, que é, imaginem, a pessoa que estava a ajudar o padre, ou seja, a fazer de acólito, a pessoa que foi recolher o dinheiro na missa, ok? E que depois foi ajudar o padre a dar a comunhão, pá, também ajudou o coveiro a tapar o buraco. E é tipo, foda-se, deem um prémio a este herói, meu, por fazer tudo nesta freguesia. E atenção, e o coveiro ainda estava naquele mood de, ei, já estou cansado, estás a ver? E então o gajo é que ainda deu mais à pá, estás a ver? Mas, depois é tal cena, pá, depois é aquela cena de a família está bué da triste, mas nós nem estamos assim tão tristes, estás a ver? E depois até há aquela cena que é, imaginem, eu sei que pode parecer um pouco psicopata da minha parte, mas imaginem, eu para não demonstrar sentimentos, porque eu basta ver alguém que eu goste a chorar para eu também chorar, sendo que é um choro falso, porque na realidade eu não estou a sentir a dor. Estás a ver? Estou só a ser empático com a pessoa que está a chorar. E então, para eu não mostrar esse choro fake, que na realidade é real, porque eu estou efetivamente a chorar e não estou a deitar gotas nos olhos como numa novela da TVI para chorar, estás a ver? Eu então foco-me num objeto inanimado, estás a ver? E então foquei-me, sei lá, num monte de terra, ok? Ou foquei-me num pedaço de calçada, estás a ver? E fixo o meu olhar ali, que é para não chorar. Isso pode ser um pouco psicopata da minha parte, talvez. Mas então, pá. Então depois enterrou-se num cemitério novo. E é a tal cena, pá. E isso levou-me para outro pensamento psicopata, que é o seguinte. Pá, eu estive a contar as campas e acho que são tipo 120. E, meu, é bué pequeno para uma freguesia. Tipo, não me fodam. 120 campas é bué pequeno. Vamos ver aqui. Ok, em 2021... pois é, pá, mas isto é a união de freguesias. É a união de freguesias e lá está.
Eu acho que tem 2 cemitérios, porque cada freguesia tinha um cemitério. Porque depois há isto, que é, une-se a freguesia. Une-se a freguesia. Mas pá, mas não se pensa depois nestas merdas. Mas pronto, olhem, vamos então fazer aqui um cálculo que é 2011, antes da União de Freguesias, tinha 248 pessoas com idade igual ou superior a 65 anos. Em 2011. Estamos para lá de 2021, ou seja, são, assumindo que elas não faleceram, 248 pessoas com idade igual ou superior a 75 anos. Ou seja, pá, tendo em conta a idade média da população portuguesa, aquele cemitério vai ficar cheio em pouco tempo. Ok? Sendo assim o mais frio possível. E é tipo, pá, está ali um cemitério engraçadinho, ok? Está aesthetic, mas pá, daqui a pouco vai ficar cheio. Isto porquê, pá? Porque imaginem, ele foi inaugurado em agosto, estamos em novembro e 2 campas já estão cheias. Estáis a perceber? Ou seja, em 3 meses, 2 campas ficaram ocupadas. Por isso, pá, se a cada 3 meses morrem 2 pessoas, morre uma pessoa a cada mês e meio. Por isso, 120 dividir por 1,5. Por isso, pá, daqui a 80 meses, o cemitério tem tudo para estar cheio. Isso dá daqui a 6 anos e meio. Por isso, pá, até que ponto? Porque é tal cena? Porque eu estou a dizer isto porque eu não vi aquelas cenas como o cemitério da minha freguesia tem, que é tipo sítios para pessoas que foram cremadas e tudo, estás a ver? Por isso, não sei, pá. Não sei, mas não me pareceu um investimento a muito longo prazo. Estás a ver? O que me deixou triste. O que me deixou triste mesmo falando num cemitério. Mas pá, de resto, foi só isto, a minha semana, ok? Foram estes 2 pensamentos que me perseguiram. E pá, isto também porquê? Pá, porque teve a chover, ok? Teve a chover e então, pá, com esta chuva, nós ficámos mais caseirinhos, não é? E então é por isso que vamos para as recomendações culturais desta semana. Toquei o jingle, Pia. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações culturais. E pá, e então, como estamos mais caseirinhos, não vou falar de podcasts porque o podcast que eu estou a adorar acaba para a semana, e então para a semana eu já ouço o último episódio e então recomendo. Mas então, pá, e eu a partir de agora lembrei-me de uma cena que é, eu vou começar a tratar o Streamio por TV Mágica. Que é assim que o Luís fala de cenas que ele vê de forma não muito legal. Por isso, a partir de agora, o Streamio neste podcast será chamado TV Mágica. E então, o que é que nós vimos na TV Mágica esta semana? Pá, vimos o filme Good Fortune, que é um filme realizado pelo Aziz Ansari, que quem não conhece... ok, era esta a miúda. Foda-se, eu sabia que a conhecia de algum lado. Pá, Aziz Ansari, que para quem não sabe, é comediante ou humorista e também é a mente por trás do Master of None, que é uma série incrível que deveriam ver. Mas então, este filme traz-nos como personagens principais o Aziz Ansari, o Seth Rogen e o Keanu Reeves, que era este o nome que eu me estava a esquecer no pré-pod. Mas também temos no elenco pessoas como Keke Palmer, que eu sabia que eu conhecia de algum lado, ou Sandra Oh. Por isso, pá, tem um bom elenco. E então, basicamente, o que é este filme? A premissa é muito forte, que é, todas as pessoas têm um anjo da guarda, ok? E depois tu descobres no filme que há vários tipos de anjos da guarda. E então o Keanu Reeves é um bocado de merda, porque ele é o anjo da guarda responsável por evitar que as pessoas que vão a conduzir e a teclar tenham acidentes. Ou seja, tu vais a conduzir e a escrever uma mensagem ou a falar ao telemóvel e pá, ele evita que tu tenhas um acidente. E então ele quer uma cena mais desafiante para ele. E pá, basicamente ele faz com que o Aziz Ansari troque de vida com o Seth Rogen. Ou seja, o Aziz Ansari era só um gajo que trabalhava numa empresa tipo Uber Eats da vida. Estás a ver? E o Seth Rogen era um milionário. E então, pá, trocam de vida. Depois também tem lá alguma crítica social e tudo. Mas, pá, basicamente é uma comédia, ok? Basicamente é uma comédia. E então gostei muito. Gostei muito e recomendo. E ele estreou então no Festival Internacional de Cinema de Toronto.
Ok. E estava programado ser lançado em Portugal no dia 23 de outubro de 2025. Pá, não sei se foi lançado no cinema, se não. E eu sei que quando vi o elenco, eu pensei, ok, é isto que eu quero. É isto que eu quero. Quero ver este filme. E pá, lá está. Domingo à tarde, chuvinha, é o cenário ideal para o ver. Recomendo muito. Depois, pá, 2 séries que começámos a ver. Ambas ainda estamos naquele mood de começar a ver. A primeira, pá, ainda bem que está a gerar este hype todo. Ainda bem que está a gerar este hype todo. Que é a série Pluribus, que pá, basicamente é a nova série do criador de Breaking Bad e Better Call Saul. Por isso, ainda bem que é tão boa e toda a gente está a gostar. E então, pá, o que é que acontece em Pluribus? Há um vírus que ataca todo o mundo, menos algumas pessoas. E esse vírus basicamente quer que todos se tornem num. E depois eu fiquei a ver, porque lá está, quem é português conhece o lema do Benfica e Pluribus unum. Só que eu não sabia que este também era o lema dos Estados Unidos. Eu não sabia. Ok, e Pluribus unum é o lema dos Estados Unidos, do município de Mongaguá, que é um município brasileiro do litoral do estado de São Paulo, da equipa portuguesa de futebol Sport Lisboa e Benfica e da Polícia Civil de Minas Gerais. Ok, mas pronto, pá, não sabia. E então lá está. Isto também pode ser um pouco crítica ao momento atual dos Estados Unidos, que é basicamente toda a gente, querer-se que toda a gente pense da mesma forma. E pá, eu só preciso ver aqui uma cena. Mas então, o que é que se passa basicamente? Na série, tu no primeiro episódio descobres que uma equipa de cientistas descobre um sinal vindo do espaço e depois, pá, eu não vou dar spoilers de como se espalha. Mas pronto, basicamente isso espalha-se, ok? E todas as pessoas... eu não posso dar mais spoilers. Eu não posso dar mais spoilers, caralho. Mas pronto, basicamente a personagem principal é a Carol, que é interpretada pela Rhea Seehorn, que foi a Kim Wexler em Better Call Saul, agora volta para ser a personagem principal desta série. E pá, estou muito animado, lá está. É mais uma série da Apple TV, por isso, quem já viu alguma cena da Apple TV sabe que eles têm qualidade, ok? Por norma apostam em cenas muito fortes. E pá, estou a adorar. Ainda só vi os 2 primeiros episódios, já sei que o terceiro está disponível, ok? Porque saiu hoje. E lá está. Vejam sem saber assim muitas cenas. Porque eu ia-vos contar aqui merdas, mas ia-vos estragar a experiência. Imaginem, o que eu vos posso dizer é o seguinte. Eu revi o segundo episódio, tive de o rever. Isto porquê? Porque eu estava a ver com a senhora engenheira, nós vimos o primeiro, adorámos. Começámos a ver o segundo e ela disse: epá... ok, não vou poder ver isto, senão vou ter pesadelos à noite. E eu, mas eu estou a adorar, não te importas que eu veja? Ela, não, podes ver. E então ela foi para a cama, eu fiquei a ver, e eu tipo, não. No dia seguinte eu disse, não, vamos rever, porque tu podes ver. É só a primeira parte que é assim um bocado mais pesada, mas depois é tranquilo. E tipo, consegui puxá-la para cá e ela adorou. E agora, pá, estamos aí ansiosos para ver o terceiro episódio, porque ainda bem que está toda a gente a falar. Depois, o que eu acho que pouca gente está a falar, por falar em pouca gente, vamos ver se o Nuno Marco falou disto no Instagram dele. Que ele, pá, lá está, se ele fala, pá, abro o Instagram e a primeira cena que me aparece é pausa dizer ficamos por aqui. Digo já que é um bocado triste se a banda acabar, mas pá, é o que é. É a vida a acontecer. Mas então, eu queria ver então no Instagram do Nuno Marco, a ver se ele falou desta série. Falou, foda-se. Ok, ele falou. No dia 2 de novembro, ele falou, caralho. Não fazer ideia para onde vai The Share Company é parte do gozo. Embora haja um lado em mim cujo nervoso perante esta criação de Tim Robinson não é tanto pelo suspense e mistério da série, mas pelo modo que algo estraga a neurótica perfeição dos 3 primeiros episódios. Ok, nós só vimos 2. Séries com grandes mistérios, levemente surreais, pensemos em Lost, estarão sempre condenadas a desiludir muito do seu público quando chega a hora da revelação. O que me dá esperança, no caso de The Share Company, é sabermos que isto saiu da mente de Robinson e do seu parceiro de escrita de I Think You Should Live, Zach Cannon. Pelo que está assegurado que a prioridade deles estará mais na comédia e no desconforto, onde são mestres, do que num mistério maior que a vida. Em toda a sua loucura, pode The Share Company ser mais deste tempo
Eis a história de um homem inseguro que podia ter uma vida muito mais descansada se a sua sede de vingança não o dominasse. Vingança de quê? De uma cadeira que se parte com ele em cima, durante uma importante apresentação interna na sua empresa, perante os olhos de colegas superiores e subordinados. Decidido a punir a empresa das cadeiras por um evento que já toda a gente parece ter esquecido, menos ele, a ele a sabotar o seu sucesso e a sua vida familiar. Tudo. E talvez no processo a descobrir uma conspiração gigante. Estou fã disto. É hilariante, surreal, inquietante e lá está. Não faço a mais pequena ideia para onde é que vai. Nem o arco narrativo grande da série, nem o que ela nos prepara semana após semana. Que uma experiência tão estranha e original seja um dos grandes êxitos atuais da HBO mostra que talvez nem tudo esteja perdido. Ok? Depois daqui do muito texto do Markle, pá, vejam The Share Company. Imaginem, é que aquilo começa de uma forma bué da estranha. Primeiro, a série começa com um jantar de família num restaurante, ok? E logo aí tu percebes a insegurança da personagem principal, ok? Porque basicamente está a discutir com uma miúda de 15 anos que serve à mesa, ou tipo que tem 18, estás a ver? Bué da estranho. E então ele apresenta então a cena do shopping e pá, acaba a apresentação, senta-se na cadeira, a cadeira parte e o gajo a partir daí decide, ok, eu agora só tenho uma missão na minha vida que é vingar-me desta empresa de cadeiras. Sendo que lá está, pá. Sendo que é bué da estranho porque não há registro dessa empresa, não há dados da empresa em lado nenhum, ele tenta falar com o apoio ao cliente, dizem-lhe que não lhe podem dar os contactos da empresa e então pá, eu não sei para onde é que isto vai. Só sei que é engraçado para caralho. Porque, imaginem, ele era aquele gajo que era um gajo normal, ok? Qualquer um de nós, que era só um gajo que trabalhava e tinha uma família, ok? Estás a ver? Até tinha uma família fixe, uma família que gosta dele, estás a ver? Tem um bom emprego, porque tendo em conta o dinheiro que ele gasta em merdas, deve ganhar bem. E pá, mete isso tudo para segundo lugar, para, sei lá, começar a fazer investigações noturnas e a ir a barracões que ele acha que são de empresas. Pá, é bué da estranho. É bué da estranho, mas lá está. Recomendo muito. The Share Company. Em primeiro lugar, lá está a Pluribus, que sai às sextas. The Share Company. O próximo episódio será dia 16. Ok, sai aos domingos. Por isso, pá. Na TV Mágica está tudo disponível, com legendas direitinhas e tudo. Por isso, recomendo muito. Recomendo muito. Depois, na música. Pá, a música foi o contrário, ok? Porque se na semana passada houve grandes lançamentos, destaco aqui 2 lançamentos. Um português e um estrangeiro. Temos álbum novo de Ocenpecia, que pá, nunca é demais lembrar que Ocenpecia é um acrónimo de chefe, eu não pedi small, isto é água. Que lançaram o álbum Ensaio sobre a Surdez, que pá, que está engraçadinho, ok? Está engraçadinho, não é o incrível, mas está engraçado. Tem aqui participações do Bruno Pernadas, Marlon, José Gonçalves Rios, Lucas Oliveira, Gajo Rebara, e pá, vai estar aqui a tocar a penúltima música do álbum, Contrabaixos, não há argumentos. E depois, pá, para fechar, temos álbum novo de Mina Tindall, que é uma cantora e compositora francesa que lançou o seu novo álbum Compass Rosa. E pá, eu gosto muito desta Mina Tindall. Já tinha ouvido o seu último álbum Sister, de 2020. Ela que não lança assim álbum ano sim, ano não, como estamos habituados hoje em dia. Mas pá, eu gostei muito do álbum. E ela tem aqui 4 músicas com o Sufjan Stevens, por isso mais uma razão para ouvirem este álbum. E é uma dessas músicas que vai estar a tocar, a música Even Thunder.
pá, é isto, mais um episódio gravado. Já sabem, pá, assistam Fúria, porque assim, quando eu vos estiver a dizer que a Fúria ganhou o Major de Budapeste, vocês vão fazer como a senhora engenheira e já vão saber, porque esta semana eu disse-lhe assim, pá, amanhã a Fúria joga outra vez com a Vitality. E ia dizer, outra vez, e ela, outra vez? E eu, que orgulho, caralho. Estou a emplacar finalmente a minha ideologia política, pá. Marxismo, leninismo, furiismo, meu. Por isso está na altura de eu voltar, com a @comuna furiosa que eu tinha no Twitter, pá, em que basicamente fazia posts que uniam o comunismo e a fúria, por isso. Isto foi criado em junho de 2022 e mal eu sabia que hoje em dia isto realmente ia se espalhar e o marxismo, leninismo, furiismo ia ser uma realidade. Mas vejam Fúria, vejam Pluribus e The Share Company e pá, venham falar comigo sobre as séries, porque está a ser incrível de assistir. Mas já sabem, mantenham-se sãos, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Bombinha de fumo. O Puto Barba é um podcast da Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido.